Fala pessoal, tudo bem? Ó, podia soar um apito aqui pro Carille, né? Mas deixa quieto. Pô, o Carilão ontem, brigou com o árbitro, perdeu o jogo, deu uma desviada de foco, será, no fim da partida? Vamos discutir tudo isso a partir de agora aqui na live do terceiro tempo. Por quê? Porque o Peixão, em contrapartida, é o líder do Campeonato Brasileiro. Pelo menos até o início dessa noite será líder. Depois a gente vê como é que vai ficar, né? Porque o Palmeiras vai jogar ainda. E o Palmeiras tem um jogo a menos. Vai que acontece alguma coisa e o Palmeiras perde, dá um exemplo, o Palmeiras perde, o Santos vai para a parada da Copa América na liderança do campeonato. É possível, pelo menos até terça-feira é possível, né? Vai ter votação aí, STJD, julgamento, etc. Olha só, estamos chegando com a live do terceiro tempo ao vivo aqui no nosso Facebook, para você comentar e já compartilhar aí com as suas redes sociais também. Compartilhe a nossa live para trazer mais gente para falar conosco, tá bom? Para interagir conosco aqui, ó. Estou recebendo mensagem do meu amigo Carlos Aleman, jornalista colombiano, está em Porto Alegre cobrindo a seleção colombiana, né? Vai fazer uma entrevista com o Falcão esses dias aí, tá pedindo umas dicas aqui também. O Aleman estará em São Paulo, dos vários jornalistas estrangeiros que estão aqui no Brasil para a cobertura da Copa América, que começa nesta sexta-feira. A gente está ouvindo agora, né, João? Da Venezuela tem só um, mas também... Coitada da Venezuela, a gente entende aí, claro, né? Claro, a gente entende isso aí. Não é questão da gente ficar tirando barato, uma onda, mas é que só veio um da Venezuela. Com certeza esse não vai tomar furo de ninguém. Uma pena aí no fim das contas, né? Mas é o reflexo de tudo que está acontecendo lá. Mas tem muitos estrangeiros por aqui, muitos companheiros para a cobertura da Copa América, que começa nesta sexta-feira. O clima ainda um pouco morno, né? Sem graça, 65% dos ingressos vendidos, preocupação com os jogos em Belo Horizonte, porque os jogos na realidade são ruins pra caramba, Venezuela, Bolívia, enfim. Um pouco mais de 5 mil ingressos vendidos para cada uma dessas partidas. Eu diria que a Copa América, por enquanto, está muito fria, né? Assim como a água do Pacaembu. Está mais para a Copa Sibéria do que Copa América. Essa da água do Pacaembu também... Bom, mas é só... Aí, então, é o seguinte, né? Se está igual a água do Pacaembu, é só uma questão de saber operacionalizar, né? Trabalhar corretamente com tudo que tem em mãos, né, seu Felipe Luiz? E a pergunta do dia na nossa live é a seguinte: a partir de hoje, depois dos jogos de hoje, parada para os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Alguns darão folgas para os seus atletas, alguns dias, e depois emendarão aí 15, 20 dias de treinamento, dependendo da programação de cada um. Alguns mudando o técnico, como é o Flamengo, que a gente já sabe que vai receber, já recebeu, né, o Jorge Jesus. Outros com saída de jogadores, outros com chegadas de atletas. O Gil está vindo aí para o Corinthians, Palmeiras também deve trazer novidades. São Paulo está no mercado procurando um atacante, só para falar dos clubes aqui de São Paulo. Lá em Belo Horizonte, olha, vou te dizer, hein, não sei nem se nós teremos Mano Menezes na volta dos jogadores para o trabalho. O negócio lá está fervendo depois da derrota para o Fortaleza ontem à noite. E aí, a pergunta só é a seguinte: qual clube pode se beneficiar mais do que os outros, evidentemente, com esta parada para a disputa da Copa América? E aí é a seguinte, a pergunta é, quem pode se beneficiar, mas você pode escrever também, ó, quem pode se dar mal aí nessa parada é o clube tal, tá bom? A partir de agora, para a sua resposta e as ponderações do João. Não, Frank, rapidinho só, né, porque o problema do Cruzeiro é outro, né, quem é que vai mandar embora o Mano Menezes? Não tem nem diretor, né? Um está preso, o outro está investigado, o outro está foragido. Então é complicado, né? Mandar o Mano embora, porque não tem quem assuma isso lá no Cruzeiro nesse momento, né? Mas até a título de informação, recebi agora aqui num outro grupo aqui com jornalistas mineiros a informação de que está efervescente a Toca da Raposa nesta quinta-feira e o assunto sobre a permanência ou não do técnico Mano Menezes está na pauta. São 9 jogos sem ganhar, um abraço a todos, né? São 9 jogos sem ganhar o Cruzeiro, 6 apenas o Campeonato Brasileiro, e dependendo dos resultados de hoje, o Cruzeiro pode ir para a Copa América na zona de rebaixamento.
algo impensável para um time que, quando entrou no campeonato, a gente colocou ele como favorito para brigar pelo título. Cada vez mais longe, o Grêmio, que era outro, já deu uma acordada, ganhou 2 jogos seguidos, já deu uma respirada no campeonato, mas o Cruzeiro parece que não consegue reagir. Não consegue reagir. O time toma muitos gols e tem uma defesa que sempre se notabilizou por ser boa, ser forte, e é um trabalho que o Mano Menezes faz muito bem. E o Mano Menezes ontem perdeu a paciência. No final do jogo disse, isso não é mais fase. Vou ter que mudar alguma coisa, vou mudar muita coisa. Agora, isso é preocupante, porque o Cruzeiro não tem também um baita elenco. O Cruzeiro tem um bom time, um time que encaixou muito bem, bem dirigido pelo Mano nos últimos anos, mas o elenco do Cruzeiro não é nenhuma maravilha, não é o elenco do Palmeiras, não é o... sabe? Então o Mano vai mudar o quê? Vai mudar em quê? Por isso pode ser que mudem o Mano antes das mudanças dele. Ih, rapaz. Olha só, o Joilson Macedo, o Jojoba, fala Jojoba, vai Tricolor, ele escreve aqui, vamos ver se vai mesmo, né? Qual Tricolor você está falando? São Paulo, né? Ou seria o Fluminense? Ambos jogam hoje. Abraço amigos, mesmo internado estou acompanhando vocês são feras, Daniel Bagatini, ô Daniel, melhoras aí irmão, não sei o que está acontecendo aí, mas olha, boa recuperação para você e obrigado pela moral aí pra gente, hein? O Joilson escreve assim, ó, Brasil campeão sem Neymar. Amanhã é dia de bolão da Copa América aqui pra gente, hein? Natanael Lima, Palmeiras, ele acha que pode se beneficiar. Eu não sei, eu acho que pro Palmeiras pra fase pode ser o contrário, hein? Daqui a pouco informações do Palmeiras também. Daniel Bagatini, acho que é ruim pro Palmeiras e bom pro Flamengo, mas sou mais verdão, ele diz aqui. O Joilson acha que o São Paulo vai se dar bem e o Palmeiras vai se dar mal com essa parada. O Ivan Santos acha que o Flamengo será o maior beneficiado. O Esteil Bradock, espero que seja assim que se pronuncie, viu, o Bradock. Para meu Vascão acertar e mandar no Brasileiraço. Olha, pode ser que o Vasco se acerte, agora mandar no Brasileirão já acho difícil. O Rubens Epizos, e vocês aí achando que o Santos não iria ganhar, kkkk. Pascoal e eu achei que era um jogo para empate. O João falou que o Santos era favorito, inclusive. Pascoal e Viviane Massatelli. Peraí, o Edinho mandou o negócio da greve aqui agora não, Edinho. Não dá para ler agora não, peraí, feio. O Edinho? O Edinho do Amaral. Um abraço pro Edinho. Um abraço, pessoal do terceiro tempo. Que acharam da vitória do Santos na Vila. Na Vila Sônia não, pô. Tá complicado aqui essa mensagem aqui, ô Pascoal. Que acharam da vitória do Santos na Vila? Acho que isso é um ponto, né? Corinthians, eu acho que... Ih, rapaz, aí caiu o vídeo. Pronto, beleza. Caiu aqui a minha internet. O vídeo, a gente continua no ar. Vou acessar lá de novo para a gente começar a analisar os jogos. Vamos começar pelo clássico, né, ô João Antônio? Afinal de contas, 1-0 para o Santos. Sampaoli muito satisfeito com aquilo que viu do Santos. Eu não acompanhei o jogo na íntegra, não acompanhei todo o jogo, né? Vi trechos apenas. E o Carille saiu boladão, brigou com a arbitragem e tudo mais. Muita gente disse que foi, como é que fala? Fumaça, lá? Uma cortina de fumaça por causa de que o time não jogou bem. Mas ele disse que o time reconheceu que o time teve problemas, né? E não tinha como, né? Não tem como não reconhecer. Parece que ele falou até que o time não estava com tanto interesse no jogo. Olha, um time que está disputando a primeira divisão do Brasileiro, não está mais na Copa do Brasil, não está na Libertadores, está na Sul-Americana, que é uma Série B da Libertadores. Você falar que o time não tem interesse num clássico contra o Santos, um dos principais rivais, também aí é demais, né? E eu acho aqui o seguinte, dessa vez, não é que eu não vou colocar na conta do Carille, porque ele é o técnico, ele que dirige o time, mas eu não achei nem que o Corinthians foi dominado amplamente porque fez aquele jogo de ficar esperando o adversário. Foi por falta de capacidade mesmo, por falta de condição. Não é que o Corinthians estrategicamente ficou atrás. O Corinthians ficou atrás de novo contra o Santos porque o Santos amassou o Corinthians novamente. O Santos entrou com 3 volantes. Na verdade, ele segurou um pouquinho mais o time, porque ele tem sofrido algumas críticas por abrir demais a equipe, mas com a liberdade total
para o Jean Lucas e também para o Pituca. E os dois vindo de trás acabaram dominando completamente o meio campo do Corinthians. Completamente. O Soteldo de um lado, o Sacha centralizado, o Uribe ainda não disse a que veio, e é um camisa 9, andou fazendo alguns gols no Flamengo, mas não ficou lá. Então, se não ficou no Flamengo, também não sei até que ponto ele vai se dar bem no Santos, né? Mas o Santos dominou completamente o jogo, completamente. Se não fosse a falta de pontaria em alguns momentos, o Jean Lucas, por exemplo, teve duas bolas que ele chutou cruzado, uma foi na rede pelo lado de fora, a outra saiu pela direita, que ele chutou muito mal. Chutou mal, que se ele acerta, ia dar muito mais trabalho para o Walter, que teve muito trabalho também. Então, o Corinthians, de novo, tomou um passeio, e é preocupante, porque o Corinthians está nessa situação, e tem gente até lembrando que o Corinthians já não está pior no Brasileiro, porque o Atlético Paranaense entrou com o time reserva naquele jogo lá de Curitiba. E é verdade, o time do Atlético é muito bom. O time reserva não é tão bom assim, mas o time titular do Atlético é muito bom e dificilmente perde jogo lá na arena. Então, o Carille tem que abrir o olho, porque ele pediu tempo, já foi dado esse tempo, agora ele vai ter esse recesso, mas ele está sob observação. É outro que também não vai sair agora, mas na volta da Copa América, se ele não mostrar alguma coisa, se ele não fazer esse time jogar futebol, ele vai ficar ameaçado. Bom, olha aí, ó, um abraço a todos aí. Se eu perdi algumas mensagens aí, se você perceber que eu não li a sua, pode mandar de novo, tá bom? Sérgio Lopes Lansac, cadê o VAR no jogo de ontem do Flamengo? E o Botafogo quer anulação do jogo de ontem. Motivo? Perdeu de 1-0. Ai, ai, ai. O Laerte Barbino Júnior, só uma pergunta, vocês não acham que algumas utilizações do VAR contra times pequenos estão sendo suspeitas e não tem justificativa? Que está em adaptação, o que fizeram com o CSA ontem é brincadeira, vamos falar disso já já, hein? Bom dia, um grande abraço, manda aqui o Alexandre José da Silva. Pascoal e Viviane Massatelli, o Carille está com choro de perdedor. Rodrigo Silva, Palmeiras hoje reassume a liderança e aumenta o saldo de gols? Vamos aguardar. Josmar Silva, Rodriguinho no tricolor, mais querido do mundo. Rapaz, então essa questão do Rodriguinho talvez seja até um dos fatores aí para o pessoal ficar na bronca lá com o Mano Menezes, né? Porque ele tem escalado o Thiago Neves como titular, o Rodriguinho começou bem, depois deu uma queda, aí começou a oscilar entre banco de reservas e entrar nos jogos, e talvez seja um fator também, porque o Cruzeiro investiu para trazer o Rodriguinho. Alexandre José da Silva Almeida, sempre lembro do Mito Neves, estava tão na cara que o Corinthians ia perder que perdeu mesmo. Pela ordem, quem vocês acham que é a primeira força e a quarta força de São Paulo na atualidade? Pergunta aqui o Rodrigo Silva. Uma pergunta bastante difícil, eu diria, hein, o Rodrigo Silva? Vamos pensar nisso aqui, enquanto o João responde mais uma pergunta aqui a respeito do... nessa questão aí que a gente perguntou, quem poderia se dar melhor com a parada? Do clássico de ontem, Santos ou Corinthians, quem pode se beneficiar mais? Porque o Carille tem reclamado que está faltando tempo para treinar e aguardando muito essa parada para poder ajustar a equipe, principalmente no setor ofensivo, João. É complicado você falar em parada quando a gente não sabe quem vai ficar e quem vai sair, mas falando em tese, em relação a treinamento, o Corinthians está precisando mesmo. O Corinthians tem que parar, pensar, sabe, trabalhar bem e voltar mostrando alguma coisa. Porque a coisa está complicada, o Corinthians já caiu mais ainda na tabela e não tem mostrado futebol. Esse é o ponto. O Corinthians faz um jogo bom e 5 ou 6 jogos ruins. Não dá para negar que aquele jogo contra o Flamengo foi um bom jogo, mas depois volta tudo a mesmice. Sabe, não tem sequência. Então, isso é o trabalho do treinador. Porque se você tem 1, 2 jogos bons, por que você não faz os outros? Os jogadores não estão fazendo o que você pede? Então saca do time, muda tudo. Sabe, não dá para entender o que acontece com o Corinthians quando ele joga um jogo bom, um jogo contra um time como o Flamengo, e depois volta a jogar mal os outros. Jogou mal contra o Cruzeiro, que está perdendo de todo mundo. Não é aquele Cruzeiro do ano passado, aquele Cruzeiro que começou o ano, o Campeonato Mineiro, que também não é
vantagem nenhuma, né? Mas não é aquele Cruzeiro. Esse Cruzeiro perde em casa para Chapecoense, perdeu para o Fortaleza, esse Cruzeiro só não perdeu para o Goiás, porque jogador do Goiás perdeu o pênalti, o Fábio pegou pênalti. Então esse Cruzeiro tá uma lástima. E o Corinthians empatou, mas jogando mal. Foi um dos únicos jogos dos últimos que o Cruzeiro conseguiu jogar bem. Contra o Corinthians e contra o São Paulo também, quando empatou. De resto, então quer dizer, não dá para entender. Então o Corinthians vai ter que aproveitar isso. E o Santos, ele tá tranquilo. Mesmo que não durma na liderança, ele vai ficar aí em segundo, terceiro lugar, porque também tem o jogo do Atlético Mineiro hoje. Que pode ganhar, se ele ganhar do São Paulo também. Mas pode ir só até 18, o Santos já tem 20, né? Então o Santos vai ser, de qualquer forma, o segundo colocado. Porque o Flamengo já jogou, o Internacional já jogou. Então, para o Santos, tranquilo, porque o time vai ficar numa posição boa na tabela. O Santos vira, no mínimo, vice-líder. No mínimo, vice-líder. E o Santos tem um técnico que adora trabalhar. Então, quer dizer, a tendência para o Santos, mesmo que... eu entendo até que você fala de quando o time está bem, essa parada pode fazer um certo mal ao time. Que ele vem no embalo. Perde o embalo. Perde um pouco o embalo, eu até entendo. Mas no caso do Santos, tem um técnico que trabalha muito, que gosta de trabalhar, que sabe treinar o time. Então, a tendência é que o São Paulo aproveite o máximo esse tempo e o Santos volte com mais alternativas ainda para a segunda fase do campeonato. Então, eu acho que vai ser bom para o Santos nesse ponto e muito bom para o Corinthians, porque o Corinthians, do jeito que está, tivesse mais umas 3 rodadas perdendo jogos aí, o Corinthians vai parar lá embaixo. Vai, vamos entrar na brincadeira do Rodrigo Silva aqui. Ele quer saber quem é a primeira e a quarta força de São Paulo. Isso aí é moleza. Pronto. Ele quer saber quem é a primeira, pela ordem. Quem vocês acham que é a primeira e a quarta força de São Paulo? Você não perguntou nem a segunda nem a terceira. A primeira é o Palmeiras, a quarta é o São Paulo. Eu acho. Primeiro eu vejo como o Palmeiras, mesmo o Santos liderando, o Palmeiras volta à liderança hoje. É difícil você acreditar que o Avaí pode aprontar alguma surpresa, tem o jogo do Botafogo, então não dá para negar que hoje o Palmeiras está numa posição melhor. Aí que está, numa segunda posição seria o Santos. Como ele perguntou primeiro e quarta, eu vejo também que o não facilitou, porque segundo e terceiro... Eu vejo também que o São Paulo é o quarto, mas o Corinthians está se aproximando, mas está querendo chegar, eu não vou te falar, viu, Frank? Tá vendo? Ainda bem que você não embolou muito a pergunta aí, hein? O Corinthians está fazendo um esforço danado para chegar no São Paulo. Thiago Dantas, grande João e grande Frank, live já compartilhada, meus amigos. Caribe tomou um banho tático do Sampaoli, que de tanta eliminação em jogos decisivos já pensa em mudar o nome para Sampaolino. Essa aí rolou aí depois da eliminação na Copa do Brasil, né? O Nelson Peringuareschi, o Mano era o máximo, dizem que jogador não derruba treinador. Josmar Silva, o nível do futebol brasileiro está muito abaixo do resto do mundo. Do resto do mundo eu não diria, né? Na Europa pode ser. Hudson Nunes, impressionante que o Flamengo continua roubando, mesmo com o VAR. Que o pessoal tá possesso aqui, bicho. Felipe Fabre, para mim a parada vai ser boa para o Cruzeiro. Os caras parece que desaprenderam a jogar bola e o CSA foi prejudicado e também pediu a anulação do jogo. Duvido que consiga. Josmar Silva, eu diria SP é a quinta força de São Paulo. E olha, quem que seria o quarto? O Juventus? Alexandre José da Silva, se tiver que jogar outra vez, o Botafogo perde de novo. Está falando do julgamento que será na terça-feira de Botafogo e Palmeiras na sessão do STJD que será realizada em Salvador. João, vamos falar então do CSA e Flamengo. O jogo foi lá no Rei Pelé, 2-0 para o Flamengo, mas quando a partida estava 0-0 teve esse lance aí reclamado pelo CSA, foi com o William Arão, né? Eu já adianto aqui que ele se colocou numa situação de risco, e aí o árbitro, primeira vez do árbitro numa disputa de Série A, desculpa, ele foi protecionista. Eu acho que se fosse na outra área, se fosse para o outro lado, eu não tenho dúvidas de que ele marcaria o pênalti. É a impressão que ficou para mim. Olha, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que o Flamengo viraria o jogo. E ninguém sabe também se o jogador do CSA poderia bater o pênalti na trave. Claro, ninguém sabe o que poderia acontecer. Se o César ia pegar, ninguém sabe o que ia acontecer. O Flamengo acho que ganhou o jogo, fez 2-0, teve 15 chances de gol, mas não pode acontecer um fato desse. Porque já estão colocando... Porque o problema é você errar no campo, como a gente tinha erros de arbitragem e tudo, é uma coisa.
Agora, você errar tendo um equipamento que você pode ver, pode ser auxiliado por seus companheiros que estão lá em cima, será que ninguém chegou pro cara e falou assim, olha, é melhor você dar, porque foi pênalti, sabe? Não entra nessa de ficar com dúvida e não dá porque é o Flamengo. Será que não tem ninguém, já que ele é inexperiente, será que não tinha alguém experiente para falar isso para ele? Porque já começaram a colocar o VAR em dúvida. E isso é muito ruim. Porque antes a gente saía com uma sensação de que o time foi prejudicado, que o time foi roubado, mas você tinha até aquela dúvida, o cara na hora não deu para ver, foi muito rápido o lance. Agora o cara tem 5 minutos para ver e ainda marca errado, então, sabe, CBF tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E principalmente nesses casos que envolvem times menores que fazem um sacrifício danado para disputar o campeonato. O nível de ganho do Flamengo financeiro é extremamente superior ao que ganha o CSA numa temporada. Então o Flamengo tem toda a condição de montar um time muito superior. Tanto que é engraçado isso, né? Eu sou completamente contrário a essas cláusulas de jogador do clube não poder enfrentar o outro. Que aliás são cláusulas que elas são por baixo do pano, elas são ilegais. Se você emprestou o jogador pode jogar qualquer partida. Só que aí o cara assina essa cláusula. Pô, o Flamengo tem medo de deixar o Matheus Sávio jogar pelo CSA e colocou a cláusula lá. É um negócio impressionante. Quer dizer, tem coisa também que não dá para entender. Agora, que foi pênalti, e eu concordo com você. Se fosse do outro lado, era dado. Opa, isso aí eu vou te falar, viu? O que fizeram com o CSA ontem, lamentável. Viu? Lamentável. E assim, a gente fica triste porque foi um lance muito claro. O jogador com o braço praticamente esticado, o William Arão, se colocando numa posição em que ele poderia proporcionar até a marcação de um pênalti. E parece que as instruções que os caras passam, chega na hora lá, ou os caras esquecem, ou eles olham a cor da camisa, ou a camisa pesa. E a gente lamenta muito isso no futebol, porque... Pô, é difícil. Mas o árbitro é novato, poderia estar nervoso. Pô, então não colocasse o cara para apitar, pô. Espera, amadurece. Agora o que vai acontecer? Muito provavelmente ele vai pegar uma geladeira. E aí ninguém vai falar nada. É o árbitro. Não aconteceu, foi só um erro. Então pode reparar, esse cara não vai ser mais escalado. Vai ficar aí 1 mês, 2 meses, sem apitar um jogo sequer. Depois ele reaparece. Só que também assim, a comissão de arbitragem não fala nada, não informa nada, não fala que é punição, é geladeira. Entendeu? E o cara prejudica a própria carreira. Tá? O Thiago Duarte Peixoto, aquele menino da expulsão do Gabriel no jogo do Corinthians, que lá faz 3 anos já, pô. Agora que o cara tá, sabe, no ano passado começou no Campeonato Paulista, esse ano já voltou a fazer a Série A do Campeonato Paulista, agora está fazendo de novo a Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele teve uma interrupção na carreira dele porque ele cometeu um erro crasso, e foi assim, foi sacrificado por isso. Porque na hora também ele reconheceu lá o erro e tudo. E nem tinha VAR, né? Não tinha nada. Agora tem. E outra coisa, na luz da regra não está escrito isso, que a bola ia em direção ao gol, mas, nossa, o lance é mais claro ainda por isso. Porque a bola, se você pega um lance desse, a bola ia para a linha de fundo, de repente, tocou na mão. Na regra atual, pelo que o entendimento que foi dado para ela, o jogador tirou o braço do lado do corpo, esticou o braço em direção à bola, é pênalti. E foi o que aconteceu no lance do Arão. Mas eu estou até dizendo isso, se é um lance que linha de fundo, o jogador está lá no fundo, lá onde, no começo da área, e a bola bate no braço, essa de ontem não, ela ia na direção do gol, quer dizer, pior ainda, foi um lance no meio, no centro da área. Então, não dá. E o árbitro é de São Paulo, viu? Então, você que é aqui de São Paulo, habitue-se já. Douglas Marques das Flores. Tá? Porque você vai ver esse cara aí no Campeonato Paulista e tudo. E ele foi lá e, olhou o distintivo que estava na camisa. Infelizmente fez isso para essa marcação. Pesou isso aí. Hoje, com certeza, na vida dele, nem tudo são flores. É isso aí. João, outro jogo que teve polêmica com o VAR foi Internacional 3, Bahia 1. Foi o primeiro gol do Inter. Primeiro gol do Inter, o gol do Rodrigo Lindoso. Pela câmera que foi disponibilizada para a TV, a câmera estava na diagonal.
o Lindoso parecia à frente. Mas não era a visão perfeita, né? Claramente a gente percebia que o foco da câmera ali não estava na reta, né? E aí ele validou o gol do Lindoso, só que é o seguinte, foram quase 4 minutos também para fazer a marcação. Parece que tem outras câmeras, outros ângulos para que disponíveis para o VAR. Só isso explica, porque no nosso ângulo realmente dava a impressão do impedimento do Lindoso, no lance da televisão. Agora, se tem outro ângulo ou se eles têm uma forma de verificar como que foi, se eles têm tipo aquela linha que a TV tem também, de colocar o jogador à frente, né? Então, mas é a mesma coisa que eu falo do Flamengo. Esse foi um lance polêmico, sabe? Tem até gente dizendo que foi gol legal, então não dá para crucificar a arbitragem também nesse lance. É um lance mais difícil, embora seja um impedimento, que normalmente o impedimento é um lance mais fácil de você visualizar, né? A olho nu e com a câmera mais ainda. Mas o Inter jogou muito bem. O Inter ontem esqueceu do Guerreiro, fez o segundo gol numa lambança do goleiro do Bahia, gol do Rafael Sobis. Aí o Fernandão empatou numa lambança do Internacional e depois saiu o terceiro gol do D'Alessandro. Mas fora isso, o Inter teve pelo menos umas 4, 5 chances de gol, jogou muito bem, voltou a ser aquele Inter que a gente estava elogiando e que não esteve bem no jogo contra o Vasco, só isso. E então ele não sentiu a falta do Guerreiro. Sentiu a falta do finalizador, mas soube jogar sem o Guerreiro, ganhou o jogo e ganhou bem. O Bahia que sentiu a falta do Gregory, que é o jogador que rouba a bola e puxa o contra-ataque. Alexandre José da Silva Almeida, se tiver que jogar outra vez, o Botafogo perde de novo, já lemos essa. Sérgio Lopes, ele é o Serjão Palmeirense de Santos. Opa. Aí ele já provoca aqui, né? Santos contra time pequeno, Santos 1, Corinthians 0. Santos contra um time gigante, Palmeiras 4, Santos 0. Tá deitando, hein, filho? É isso aí, tem que aproveitar, né? Marcelo Anderson, mais uma vez meteram a mão no CSA, covardia, ele escreve aqui. Osmar Boeri, o gol do Inter estava impedido ou foi gol legítimo? Pergunta ele aqui. Ó, no meu ângulo de visão, eu fiquei só com aquele ângulo da TV, para mim pareceu impedimento. No meu também. João Pacheco, o CSA prejudicado. Se fosse para o Flamengo, tenho certeza que tinha marcado pênalti. Wendel Santos, mas não iria mudar em nada, porque o Flamengo ganhou 2-0. Não é assim, né, Wendel? Pô, o jogo poderia ter outra história, aquilo que o João falou. A gente não tem nem a garantia de que o pênalti seria convertido. Sim. Certo? Mas não dá para dizer não ia adiantar de nada. Ó, o Flamengo teve acho que 25 finalizações, jogou muito melhor do que o CSA. Jogou, porque a diferença técnica é desse tamanho. Certo? Mas não dá para dizer não faria diferença. Isso aí é muito subjetivo, como é subjetivo a gente dizer também, ou querer cravar que o pênalti seria convertido. Mas o fato é que é um erro crasso e, para mim, grave de interpretação da arbitragem. Certo? E contra um time que o João já disse, tem uma série de dificuldades para... Já teve dificuldades para subir, obviamente. E chega, quer se manter, aí acontece isso, se fosse do outro lado ele marcaria o pênalti, tenho certeza, Wendel. Formiga evolutiva, São Paulo continua sendo uma das primeiras forças do futebol mundial. A estrutura do São Paulo é medida pela estatura da sua história. A estatura é medida pela estatura da sua história. Tá bom, mas a história é recente, hein, o Formiga evolutiva? Tá demais, hein? Felipe Fábio, só lembrando que é a segunda vez que o Flamengo foi ajudado. Contra o Atlético Paranaense, o Gabigol cavou o pênalti. Ontem o pênalti foi o pênalti do Arão. Marcos Júnior, verdade, não sei o que. Rodrigo Silva, a crise e a revelação do grande esquema ilícito dos dirigentes do Cruzeiro tem afetado dentro de campo e contribuído para a queda de rendimento do time? Olha, Rodrigo, se os dirigentes trouxeram isso para o vestiário, pode ser, entendeu? Mas eu acho que tecnicamente não deveria. Até porque essa queda de rendimento do Cruzeiro, não vou dizer que ela foi paralela com... Ela já vinha correndo gradativamente, né, João? Mas eu sempre falei isso, eu acho que respinga assim. Claro que não é uma desculpa. Não adianta o jogador vir a público, dar uma entrevista e falar, mas isso respinga. Eu acho que o jogador ele fica pensando no problema, sabe, fica achando que vai acontecer alguma coisa, porque estão ameaçando até
de rebaixamento. A FIFA pode entrar na parada, pode tirar ponto. E isso aí mexe um pouco, sim, mexe um pouco. Não é a desculpa, não é por isso que o Cruzeiro está jogando tão mal. Mas eu acho que mexe um pouco, mexe sim. Luizinho Machado, como não dá pênalti para o CSA é desconfiável. Isso mostra que os árbitros são muito fracos. Felipe Fábio, Frank e João, só uma pergunta para vocês. Por que tem tanto erro de arbitragem na Série A com o VAR e por que na Série B não temos tantos erros? Olha, não sei como é que está o nível da arbitragem na Série B, viu? Não tenho acompanhado para e passo não, porque estou chegando muito tarde em casa, viu? Para te falar a verdade. Tem acompanhado, João? Pelo menos assim, a questão da arbitragem. Os jogos a gente acompanha, né, os resultados. Sabe que os paulistas estão mandando aí, Bragantino, na liderança, etc. Botafogo vice-líder, Ponte Preta tá bem, Ponte em quarto. O Londrina em terceiro. Olha, não tenho acompanhado muito, mas sabe o que eu acho? Eu acho que mesmo que existam alguns erros e algumas polêmicas, elas acabam sendo pulverizadas pelo noticiário dos jogos da Série A. Então eu acho que a cobertura não é a mesma. Então talvez por isso a gente tenha algumas polêmicas sim, mas não venham tanto à tona como as polêmicas da Série A. Herbert Santos, sempre o peso da camisa fazendo a diferença. Alexandre José da Silva Almeida, como falam, com os braços abertos. William Arão aumentou sua área de defesa. Marcos Souza, o Corinthians vai entrar para anular o jogo, igual o jogo do Palmeiras e Botafogo. O Léo Pivante, prejudicaram o CSA ontem. Gui Silva, o gol do Lindoso estava impedido. O Cris Clavirro, gol legal! VAR tá mudando essas falcatruas. Pedro Rocha, Carilli saiu bravo devido ao nó tático. Ele falou que o árbitro foi mal educado com ele. Vencerlino Ferreira, opa, parabéns pelo programa, vocês estão de parabéns. Obrigado, querido Vencerlino. Cosme Alencar, São Paulo, por favor, coloca o Reinaldo no banco. Manda essa mensagem para o técnico Cuca. Tem mais 2 jogos para serem analisados aí. Fortaleza 2, Cruzeiro 1. Fortaleza estava atrás, perseguindo essa segunda vitória no campeonato. Já falamos do Cruzeiro aqui, a fase que está. 2 gols de cabeça do André Luiz, aquele jogador que foi pro Corinthians. Ele está emprestado lá. Não se deu bem, né? Mas aquilo que a gente já falou, já comentou do Mano, comentou do Cruzeiro. Terceira vitória do Fortaleza. E o Cruzeiro não ganha há 9 jogos, 6 do Brasileiro. Então, por esse prisma, o resultado foi normal em Fortaleza. O Cruzeiro pode entrar na zona do rebaixamento hoje. Para isso, basta um empate entre Fluminense e Chapecoense. E tivemos também a vitória do Grêmio, a segunda consecutiva e agora fora de casa contra o Botafogo, 1-0, gol de falta. Foi um jogo fraco, o Grêmio vai ter dificuldade, mas pelo menos ganhou 2, né? Se saiu lá da zona de rebaixamento. Foi um gol já no finalzinho do jogo, um gol de falta do Jean-Pierre, uma bela batida de falta, uma falta muito perigosa, mas um jogo com pouquíssimas chances de gol. O Grêmio perdeu o Jeromel, que não jogou, né? Acabou tendo que improvisar de novo o Michael, quer dizer, então esse é o Michel que foi improvisado. Esse é o problema do Grêmio. O Grêmio tem um elenco curto, cobertorzinho curto. Então, pelo início o Renato está tentando remontar esse time, muito jogador jovem. Eu acho que o Grêmio vai crescer no campeonato, mas disputa de título, acho que nem com essa parada de Copa o Grêmio vai voltar no nível que estava. Luizinho Machado, o que eu acho engraçado é que antes do VAR as televisões passavam replays em seguida, várias vezes. Depois da implantação do VAR não passa o replay antes da decisão do juiz. Por que não mostra como faziam antes? Abraço, feras, comentário sempre honesto. Obrigado, Luizinho. Mas eu acho que é justamente por isso. Para não tirar a conclusão e para não influenciar o próprio árbitro. De repente, sei lá, tem alguém no estádio lá vendo, ou sei lá, e pode começar a gritar, né? Eu acho que eu sou favorável a essa medida. E mostra o replay depois da decisão do árbitro. Assim não vai falar assim, o público todo viu antes e tal, não sei o quê. Aí vem a mesma imagem. Eu sou favorável a isso, Luizinho. O que eu não acho legal é não passar o replay do lance, né? Aí eu acho que não é coerente. Léo Pivante, Palmeiras ganha hoje 2-0. Osmar Boeri, D'Alessandro, joga muita bola. Fez o primeiro gol dele na temporada ontem contra o Bahia. Fabiano Alexandre, Avaí 2-0. Colocou o Avaí com H aqui, né? O Avaí do 5-0. Hawaii Five-O. É legal a série, hein? Tá? A gente conhece a das antigas, né? Tem a atual aí também. O Harry Pereira, o maior beneficiário foi o São Paulo, porque se não melhorar, só o Wagner Mancini para dar jeito nesse time. E o Léo Pivante diz que o mais beneficiado será o Flamengo. Complemento da 9ª rodada hoje, 5 jogos.
O primeiro dele é 7h15 da noite, Vasco da Gama e Ceará. Em casa, será que o Vasco emplaca a segunda? Grande chance, o Ceará é um time perigoso, não dá para cravar completamente que o Vasco é favorito, porque a diferença técnica entre os dois não é tão grande assim, eu não sei nem se existe. Ou se não é o Ceará um time melhor até do que o Vasco, mais qualificado. Mas para quem surpreendeu o Inter, eu acho que é a chance do Vasco provar. Se ele pode mesmo, porque esse é um jogo que é importante. Claro que a vitória contra o Inter foi fundamental e tudo mais. Mas esse é o jogo que ele joga contra o adversário direto, lá embaixo. Então ele tem que ganhar, porque se ele não ganhar é ponto que ele perde e é ponto que o outro vai ficar mais folgadinho. Então é um jogo de vida ou morte para o Vasco, como ele vai ter muitos daqui para frente. Olha, tem Atlético Mineiro e São Paulo às 8 da noite, o jogo será lá no Independência. São Paulo sempre com problemas, né? Hoje, por exemplo, não terá o Tietchan pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Compensação, voltam o Igor Vinícius, volta e o Hernanes, né? O Igor Vinícius estava suspenso, o Hernanes, aquele problema com o filho dele na semana passada. O Everton lesionado e mais aquela série de jogadores que não estão à disposição. João Antony na seleção, ou os outros lesionados, o Carneiro com aquele problema de dó. Tem muito problema do São Paulo. Voltam o Igor Vinícius. Pode falar da dó. Voltam o Igor Vinícius e o Hernanes na fase que ele está. Torcedor do São Paulo, me desculpe, mas não muda nada. O Atlético é favorito. É lógico que também não é aquele favoritismo de 90% e tudo, mas jogando em casa. O Atlético vem tendo jogos melhores. O Atlético está bem aí, se classificou na Copa do Brasil eliminando o Santos na Vila Belmiro. Tem um time que é rápido, com o Xará, com o Casares. É um time envelhecido, mas é um time rápido. Por esses jogadores, né? E tem ainda um artilheiro que está devendo já há algum tempinho, que é o Ricardo Oliveira, mas quando ele não joga, entra o Alejandro e ele faz gol. Então, com todos os problemas do São Paulo, para mim o Galo é favorito. Olha, o Sérgio Lopes lançar que o Serjão arrumou uma nova nomenclatura para o VAR. Ó. VAR, vão arrumar o resultado. Rodrigo Garcia, Frank e João, vocês dois não vão comentar que o Bandeirinha xingou o Carille? Ele merece ser suspenso do Campeonato Brasileiro? Olha, parece que a TV flagrou, né? E a gente falou sobre isso, viu, Rodrigo? Que ele falou que o árbitro foi mal educado. Ele disse o árbitro, né? Ele não falou o Bandeirinha. Mas parece que a TV flagrou um vagabundo lá de alguém lá. Então aí, ou o Carille falando, não, ele me chamou de vagabundo e tal. Precisa ver o que está registrado, né? Eu acho que nem o árbitro tem direito de ser mal educado, de xingar ninguém, certo? E nem jogador, nem ninguém, comissão técnica também tem direito de partir para cima do árbitro. No caso, se o cara xingou, você se colocar no mesmo patamar, né? Se comprovado, tem que ter alguma punição, sim, claro. Alexandre José da Silva, e hoje? Será que acaba? Ele está falando de Golden State Warriors e Toronto Raptors. O Danilton Silva, o Grêmio tem muitos jogadores no departamento médico e também não estou satisfeito com a comissão técnica do Grêmio. Para ter esse tanto de jogadores no departamento, assim, lamentável isso, hein? CBF, vamos suspender o Bandeirinha que xingou o Carille ontem? Que isso, Rodrigo? Fazendo campanha contra o Bandeirinha? Rapaz, ô João, Palmeiras e Avaí, 8 da noite, Allianz Parque. Favoritismo total do Palmeiras, o Avaí é exemplo do CSA, um time que luta com dificuldade, tem o meu amigo Geninho como técnico, mas não vai dar não. E essa vitória do Santos ontem foi pior ainda para o Avaí, porque o Palmeiras perdeu a liderança momentaneamente e não pode pensar em tropeçar no jogo de hoje em casa contra um time mais fraco como é o Avaí. Se o Santos tivesse, por exemplo, perdido, o Palmeiras ia continuar na liderança, tem o julgamento terça-feira, sabe? Você entra de uma forma, você entra mais relaxado. Com a perda da liderança, o Palmeiras quer voltar a ser o primeiro. Então o Palmeiras vai entrar muito mais concentrado. E aí, concentrado com um time melhor, não tem jeito. Chapecoense e Fluminense, lá na Arena Condá, às 8 da noite, ambos com 7 pontos. A Chape está na zona do rebaixamento, o Flu na beirada, na porta. E o Flu tem que sair dessa, né? Porque o Flu joga um futebol legal, bonito, com o Fernando Diniz, só que vai perder muito com essa saída do Luciano, né? Que é um jogador que caiu bem no Fluminense. Ele não foi tão bem assim no Corinthians, não vou dizer que foi mal, mas não foi tão bem assim no Corinthians, mas no Fluminense ele caiu bem. O Fluminense já perdeu o Everaldo, agora perde o Luciano, e que o Fluminense vai achar moleque na base assim, nossa, com facilidade. O João Pedro voltou contra o Flamengo já, o Marcos Paulo, que estava com a seleção de Portugal, lá em Toulon, né?
Então, esses jovens aí têm tudo para colocar o Fluminense num patamar melhor. Eu vejo o Fluminense melhor que a Chapecoense. Mas como o jogo aí, Chapecó, o empate pro Flu não é tão ruim assim. E, finalmente, Goiás e Atlético Paranaense no Serra Dourada. Goiás, para mim, é a grande surpresa do campeonato até aqui. Vai ser um bom jogo. É uma grande surpresa. O Atlético é um bom time, não consegue ganhar muito fora de casa, tem esse problema. Já vem de longa data. Em casa ele é quase imbatível, mas fora ele não consegue ganhar. É difícil ele ganhar. E tem que quebrar esse paradigma para tentar buscar alguma coisa a mais. Porque se o time quer chegar lá em cima, Libertadores, de repente até brigar pelo título, dependendo de como chegar aí, ou como chegarem os times na segunda parte do campeonato, o time tem que ganhar fora de casa. E o Atlético tem dificuldade para isso. Então eu acho que vai ser um jogo legal por isso. O Goiás está querendo cada vez mais fazer sua gordurinha, para não ter problema lá na frente, e o Atlético tem que ganhar para provar que pode chegar lá em cima. Então eu acho que esse é um jogo interessante. Bom, e daqui a pouquinho tem o futebol feminino, hein? Vamos torcer para as meninas daqui a pouco, né, João? Com a Marta, o Vadão deu uma entrevista coletiva dizendo que conversou com ela, que ela se sente bem, né? E ela é sempre um reforço, né? Ela, de um lado, ela junto com a Cristiane, qualifica muito mais o time brasileiro, principalmente no ataque, né? Mas vai ter trabalho, porque do lado da Austrália tem a Sanquer, as duas seleções se conhecem bem. Em 2015 foi a Austrália que eliminou o Brasil nas oitavas do Mundial. Em 2016 o Brasil eliminou a Austrália na Olimpíada. O Brasil terminou em quarto lugar. Acho que vai ser um jogo legal e tomara que a seleção, no mínimo, consiga um empate que dá uma boa encaminhada na classificação. Bom, João, vamos para demais destaques olímpicos então? Hoje, como já foi citado, tem o sexto jogo, né? O Golden State com o Toronto Raptors. Mas também pode não. O Toronto, ele teve tudo para fechar a série jogando em casa. O Golden State se superou naquela partida, hoje joga com a sua torcida. Kevin Durant, aí é aquela velha história. Naquele jogo ele entrou, fez 9 pontos, machucou de novo, hoje não dá para sonhar com ele. Então tudo nas costas do Curry mais uma vez, né? Mas eu não sei, eu estou vendo que está muito difícil para o Golden State. Ele está lutando, sabe aquilo que eu falo, que às vezes você luta tanto para chegar, que aí quando você chega, uma hora, sabe, bate esse cansaço. A gente nunca teve uma virada dessas em final de NBA. Se o Golden State ganhar esse jogo, ganhar o último e for campeão, vai ser inédito. Nunca ninguém saiu de uma virada como essa, de um 3-1 na série decisiva, para tomar um 4-3. Então por isso que eu vejo que o Toronto está mais inteiro. Está mais inteiro, é um time que... Hoje é em Oakland, né? Hoje é em Oakland. O fato de jogar em casa facilita, né? Beneficia o Golden State. Eu acho que hoje a gente vai ter um jogão de novo, mas é imprevisível, não dá. Os dois times estão muito equilibrados. Sétimo jogo, se tiver, será onde? Sétimo jogo é Oakland. Então, acho que o Toronto fez 1-0 em casa, aí teve... Nós já tivemos 3 jogos lá em Toronto. Em Toronto. Eles tiveram a chance nesse jogo, nesse último que foi em Toronto, né? Acho que foram 3 jogos já em Toronto e agora faltam esses 2 em Oakland. É isso aí, tem mais? Então, vôlei Liga das Nações Femininas, mais uma vitória boa do Brasil, 3-0 contra a Sérvia. Destaque para a Gabi de novo. O Brasil tem 25 pontos, momentaneamente está em segundo, mas a Itália ainda ia jogar. Deve ultrapassar o Brasil, mas em terceiro uma boa colocação. 7 pontos acima de Japão e Polônia, então encaminhou bem. Só falta um quadrangular na semana que vem, né? Então o Brasil está praticamente classificado para a fase decisiva. E aí, contra os melhores, tudo pode acontecer. Mas é importante para esse time jovem, com tantos desfalques, chegar numa condição como essa de classificação nessa fase. E no masculino o Brasil pega a Sérvia, China e Portugal a partir de amanhã. E no tiro com arco, no Mundial em Hertogenbosch, na Holanda, infelizmente acabou a participação do Brasil. Marcos Vinícius de Almeida, ele na terceira rodada eliminatória, ele ganhou do Rick van der Ven, holandês, 6-4, mas já na seguinte ele perdeu para o Jack William, americano, 6-5, está eliminado, não conseguiu chegar nas oitavas, mas foi uma boa participação do Marquinhos. Boa, então é o seguinte, você gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, aquele likezinho maneiro, certo? Compartilhe com essas redes sociais. Siga também o Milton Neves, nosso patrocinador master aqui nas redes sociais, @Milton Neves. O jogo 7 seria em Toronto no domingo às 9 da noite, tá bom?
Então tá desfeita aí a dúvida, jogo 7 em Toronto, caso seja necessário. Como eu estava dizendo, siga o Milton nas redes sociais, é @MiltonNeves, Milton Neves Oficial, canal do Cabeção no YouTube, onde nós estamos também, @Terceiro Tempo para as redes sociais, e no YouTube, Terceiro Tempo TV, estamos chegando aos 9.000, faltam uns 50, 60, viu? Opa, daqui a pouquinho a gente escolhe alguma coisa aí para presentear você, tá bom? Conforme prometido, né? Sempre que a gente atinge a marquinha redonda de mais 1.000 inscritos no nosso canal no YouTube, a gente dá um presente para você. Então a gente está escolhendo aqui, vamos para a nossa caixa mágica daqui a pouco, para escolher um presente legal, ver o que é que tem lá, vasculhar o baú do Milton, sempre a gente arruma alguma coisa bacana, para trazer para você aí comemorando os 9.000 inscritos no nosso canal no YouTube. E já adiantando, hein? Para a marca dos 10.000, você que vai escolher o presente, tá bom? Só isso que eu adianto para vocês. Quando a gente estiver próximo, a gente dá mais detalhes. Na sexta-feira, amanhã, a gente volta com o bolão da Copa América, com o seu palpitão para o campeão da Copa América, e falando dos jogos desta quinta-feira e a parada para a disputa da Copa América. E aí vão começar aquela fase de informações dos clubes, quem é que vai contratar, quem é que vai vazar, quem é que vai sair. Você viu quem não apareceu hoje? O Jorjão, né? Ficou miudinho, tá na dele, né? Ficou meio assim, né? Malandrão. O pênalti, Mal vai para conferir não você. Não adianta você querer nos 10.000 pedir uma Ferrari, que é isso a gente não tem. Valeu, gente. Grande abraço a todos e até mais. Valeu, João. Valeu, Frank.